Olá! Estamos em mais um A Casa é Sua podcast. Seja bem-vindo, fique à vontade, sente-se no sofá, porque hoje a conversa vai ser muito proveitosa e com várias características que eu tenho certeza que você tem curiosidade de saber e você não sabe. Tô deixando você curioso, né? O meu convidado hoje, ele é uma pessoa super eclética, vocês já vão saber por que disso, porque ele trabalha em duas áreas bem distintas. Ele é militar das Forças Armadas, ele trabalha com suplementação alimentar e sabe aproveitar a vida de uma maneira correta. Com vocês hoje eu trago aqui Leonardo Anacleto. É um prazer tê-lo conosco na Casa é Sua. Fique à vontade. Como diz o nosso bate-papo, a partir de agora a Casa é Sua. Obrigado, Éder Milha, meu grande amigo de longa data, uma pessoa que sempre me apoia em todas as minhas decisões. É um prazer enorme estar aqui no podcast A Casa é Sua. Vai ser uma honra poder render esse conteúdo contigo. Vamos falar de vários assuntos. Uma pessoa que eu confio muito, que sempre apoia minhas decisões, em várias coisas da minha vida. Então, um amigo muito pessoal meu e tenho um grande orgulho de ser amigo dessa pessoa. Vamos lá. É isso. Muito obrigado. Eu falei para vocês que ele é das Forças Armadas, mas eu não disse de qual Forças Armadas. Sou militar da Marinha do Brasil, com muita honra, com muito orgulho e carrego isso no meu peito. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas curiosidades sobre um militar da Marinha. Por exemplo, como é que faz para ingressar na Marinha? Que características que você precisa ter para ter uma carreira de sucesso nas Forças Armadas? Porque eu não sei se você está aí sabe, mas existe uma carreira a ser trilhada. E com certeza existem características para que você tenha mais sucesso. Como é que fica? Como é que é? Todo mundo tem curiosidade, né, de saber como é que é por trás do muro das Forças Armadas, da Marinha. Nós vamos falar sobre isso. Vamos sim. Navio por si só já gera uma grande curiosidade. Ainda mais um navio militar. Como será que é lá? Será que tem decoração? Não tem? Será que tem cama? Não tem? Tem várias conversas aí para você ficar atento. E tem uma outra parte dele que eu comentei também, que é sobre uma outra área que ele trabalha, que é a suplementação alimentar. Isso aí. Como vocês podem estar vendo, né? Ele está diferente de mim. É shape, né? A palavra que se usa. Tá muito bem. Com certeza ele tem a seu favor a velha máxima, né? De que faça o que eu digo e tenha o que eu posso mostrar, né? Porque muitas vezes a gente fala, as pessoas falam coisas, mas elas não conseguem provar, né? Eu acredito muito que o testemunho, eu realmente acredito nisso, que se você trabalha com suplementação e você mostra em você, querendo ou não querendo um resultado bom, provavelmente coisas boas existem. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos embora. Então, os assuntos são, como que eu vou dizer, eles são amplos, são diversos, porque o Leonardo, né, ele tem bastante conteúdo. O Anacleto, ele tem bastante coisa para falar para nós. Sim, vamos falar. Vamos deixar você falar. Como é que você... Quero entrar na Marinha, como é que eu faço? Tem várias formas de ingresso na Marinha, né? Através do recrutamento. O jovem, o ano que ele completa 18 anos, ele pode se alistar nas Forças Armadas e no alistamento ele pode fazer a escolha dele, né? Para Marinha, Exército e Aeronáutica. Então a gente tem uma junta para isso, que serve exatamente para isso, onde o candidato vai lá, né? O conscrito, como é chamado comumente, e ele faz a sua escolha. Ele passando nos exames, no próximo ano ele vai concentrar. Aí tem uma seleção complementar, onde é feito vários exames, no qual ele vai poder usufruir, melhor dizendo, da carreira militar. É uma carreira temporária, é o recrutamento, e também tem a forma dele entrar através de concursos.
São vários tipos de concursos que a Marinha do Brasil abre. Aprendiz de marinheiro, colégio naval, escola naval, quadro técnico, quadro de capelães, quadro auxiliar. Ou seja, tem um leque enorme para se entrar na Marinha. Ou seja, você faz 18 anos, né? Nós que somos o sexo masculino brasileiro, e você que está nos assistindo, né? Se você não fez isso, você vai fazer, né? Você vai ter que ter o alistamento militar. Exatamente. E aí você escolhe uma carreira e uma pode ser a Marinha. A Marinha faz uma seleção. Se você é aprovado, você ingressa. Ingressa e daí tem um curso, né? Vou falar aqui, vou focar no recrutamento, que é a patente mais baixa da Marinha. Como é uma carreira temporária, ele pode ficar até 8 anos na Marinha, renovando, tendo um bom comportamento, boas atitudes, índole moral, caráter, né, bons antecedentes, uma vida militar correta, digamos. Se ele não é um bom militar, ele vai sair na primeira baixa, que é dentro de 1 ano ele sai na primeira e perde a renovação. Ou seja, se o ser humano não fizer nada de errado, ele fica no mínimo 1 ano. Exatamente. Aí, mas normalmente, pelo que eu entendi, quem fica 1 ano, né? Ou é porque talvez ele escolhe não permanecer, ou porque ele não teve um comportamento adequado. Ele tem essa opção de querer também não permanecer. Isso aí foi até bom tocado por ti. Ele pode não querer permanecer e sair na primeira baixa. Por quê? Quando ele vai arrumar um emprego aqui fora, né? Um garoto novo de 19, 20 anos, então qualquer contratador ele vai querer saber se ele tem o certificado de reservista naval. Isso é muito importante para quem contrata. Porque quem pegar um rapaz que já foi militar, que já tem noções de disciplina, hierarquia, comportamento, já é meio caminho andado para ele poder fazer parte de uma empresa. Isso é muito importante hoje em dia. Muito importante. Isso que o Anacleto comentou é uma verdade. Nós analisamos nos negócios que a gente tem muito o comportamento da pessoa. E a gente percebe que, claro que sempre existem exceções, mas na grande maioria, quando a pessoa veio da carreira militar, ela tem a questão de comportamento, de seguir rotina, seguir trabalho, questão de hierarquia, de respeito, muito mais desenvolvida na média do que a maioria dos outros candidatos. E isso muitas vezes facilita no treino, né? Porque eu sempre costumo dizer que técnica, independente da área, da função que você vai trabalhar, você consegue treinar. Mas caráter, comportamento é um pouco mais difícil. E eu acredito que as Forças Armadas, elas são uma das melhores escolas que conseguem trabalhar com isso. Exatamente. Elas já trazem um pouco disso pro indivíduo, né? Eu vou falar aqui também agora, o ingresso na Marinha. Sejam pessoas de sexo feminino ou masculino que de repente não quiseram a carreira militar, mas que venham aqui para fora, para o mercado de trabalho. O Éder, por exemplo, ao contratar uma pessoa, claro, ele vai escolher o melhor garbo, comportamento. Então, se ele tiver numa opção na tua mão, por exemplo, entre um indivíduo que já foi militar e um que não foi, eu acredito que você vai querer o cara que já veio um pouco lapidado com relação a comportamento, respeito, atitudes, organização, que são pilares que você constrói, que você aprende, melhor dizendo, na Marinha ou nas Forças Armadas. Então isso para ti já vai facilitar e muito no caso de uma contratação do funcionário teu. Claro, com certeza, porque você que está nos assistindo e é empresário, né, empreendedor e tem colaboradores, com certeza o comportamento ele faz toda a diferença na hora da entrega do resultado, né? Influi bastante. Sem dúvida, porque... E me fala uma coisa, você falou de organização. Como é que vocês fazem para fazer com que... Porque é uma molecada, né? Seja menina ou menina, né? 18 anos é jovem, né? Muito jovem, deve estar com a flor da pele, né? Agitado, né? Como é que faz para... Então, aqui no estado de Santa Catarina, aqui na cidade de Florianópolis, nós temos a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, que agora esse ano veio com uma novidade, né, que foi o ingresso das mulheres como aprendizes marinheiras. Então, foi tudo uma novidade para a gente. Certo. Então, para dar conta disso, a equipe é muito bem organizada, muito bem treinada, disciplinada, para poder dar conta disso, porque é um curso de 1 ano, onde são jovens entre 18 a 22 anos, e eles já vêm com essa noção, quando passam no concurso, vão ingressar na Marinha por esse meio, qual eu estou falando, da Escola de Aprendizes. Então, eles têm uma disciplina, uma organização muito rígida ali.
Tem os ensinamentos, tem horário de aula, tem horário de refeições, tem horário para tudo, lazer. Então eles têm que ser bem doutrinados com relação a isso e muito bem focados. Eles já têm que vir com essa mentalidade. Porque quando não dá certo, ou vai embora de um jeito ou outro. Ou seja, pedindo baixa, ou por conselho disciplinar. Tem várias situações. Eu como empresário, né, eu acredito muito que a disciplina vence o talento. E o que as Forças Armadas fazem, na verdade, é gerar disciplina. Concordo contigo. Para que a disciplina possa sobressair no talento. Exatamente. Porque eu imagino que não adianta nada você ter, independente do que você vai fazer, o maior talento do mundo, se você não tem disciplina. Se você não treina, se você não pratica, se você não cumpre as coisas de uma maneira correta, né? A rotina é muito puxada, Éder. Então ela é baseada nos pilares, que é a hierarquia e disciplina. O cidadão ou a cidadã que tem isso em mente, ele está com mais da metade do caminho andado. Se ele não tiver isso, organização, respeito, disciplina, não vai chegar a lugar algum. Ou ele vai ter que aprender a ter, ou não vai conseguir evoluir. Vocês estão vendo que a nossa conversa hoje vai longe, né? Vai longe. Porque a gente entrou aí em Forças Armadas, especificamente na Marinha. A gente falou sobre seleção e sobre pilares que são importantes. Agora, para a gente estar aqui, né, a gente tem os nossos queridos patrocinadores, porque sem eles seria mais difícil estarmos aqui. E o nosso primeiro patrocinador é a Carol Cortinas. Quem é a Carol Cortinas? Enquanto eu vou estar falando, a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo o Instagram deles. Ela é uma empresa que eles dizem que eles vestem a janela, eles vestem a casa. Então eles trabalham com cortinas, persianas, papel de parede, piso vinílico todo, e eles dão esse aconchego, esse controle de luminosidade. É uma empresa super bacana. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que trabalham com vários profissionais de arquitetura, trabalham pelo Brasil inteiro. Atendem e já vendemos algumas vezes, a empresa já vendeu algumas vezes para as Forças Armadas. Sim. Então, confere lá que tenho certeza que vocês vão gostar. E o nosso segundo patrocinador é a Carol Decor. A Carol Decor, ela é, segundo o grupo de empresas, ela é a irmã mais nova da Carol Cortinas. Ela veio para complementar um leque de produtos que a empresa trabalha. Então, a Carol Decor, ela trabalha com tapetes, ela trabalha com quadros personalizados. Inclusive, você que está participando do podcast, depois você vai mandar uma imagem, a gente vai deixar aqui embaixo, vai te passar o contato para a Carol Decor. Opa. E eles vão te mandar um quadro personalizado. Uau! Pode ser uma foto sua, pode ser uma paisagem, pode ser uma foto do navio. Vocês estão curiosos para saber como é que é o navio, né? Eu também estou curioso. E a gente vai mandar um quadro para você. Isso é uma cortesia da Carol Decor, do nosso segundo patrocinador. E se vocês observarem aqui embaixo, a gente também vai deixar as mídias sociais. Já aproveitem para seguir o nosso canal, curtir isso aqui, mandar para os amigos. Você que é da área militar, que eu sei que vai ter um pessoal nos assistindo. Espero não falar nenhuma besteira aqui sobre a área militar, porque eu confesso que eu sou um admirador. Como eu já falei, né? Eu considero que a disciplina, ela vence o talento. E eu sei que nas Forças Armadas a disciplina é um dos pilares fundamentais. Com certeza. Então, por isso, nos ajude aqui, mande para os colegas, para os amigos. Vamos disseminar esse vídeo, esse conteúdo. Mas a gente ainda faltou um ponto que eu acho que é bem interessante. Assim, você é jovem lá na classe, você é moleque, vamos chamar de moleque, 18 anos. Você não sabe muito o que fazer, pensa assim, vou ir para a Marinha. Qual que é a chance dessa pessoa se dar bem? As chances são todas, depende única e exclusivamente da pessoa. Ele ter o foco na vida dele, né, o que ele realmente almeja. O meu caso, quando eu entrei na Marinha, porque foi uma paixão. Então, eu já tive esse implemento, digamos. Né? Eu já tive já foi um fator positivo para mim. Porque para mim já era uma paixão, já era uma coisa que eu estava decidido. Tanto que eu passei no primeiro concurso. Na primeira prova, quando teve, eu me preparei bem e passei na primeira. Porque eu estudei bastante, foquei muito nisso e era o que eu queria realmente. Então, para mim, já foi isso. Hoje em dia tem a busca por emprego, né? É uma casa boa, né? A casa militar.
é uma estabilidade também que você tem na tua vida, para a tua vida toda. Claro. Então são N fatores. O meu fator já foi, no caso, a paixão pela coisa. Eu já gostava da vida marítima, dos navios da Marinha, dos caças da Marinha, dos helicópteros da Marinha. Então a farda da Marinha também foi muito importante e pesou muito na minha decisão. Eu era pretendido para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Certo. Eu fiz o concurso e passei, só que eu não fui. Eu preferi a Marinha. Então, eu já tive nesse patamar de escolha a minha decisão já, que foi a Marinha. Era o que eu queria. Entendi. E você iniciou na Marinha no Rio? No Rio de Janeiro? Eu vim pra cá, pra Santa Catarina. Eu fui aluno daqui de Santa Catarina. Começou em Santa Catarina? Comecei em Santa Catarina. Ah, bacana. Então já é um catarinense quase, eu já me considero, já tô aqui há bastante tempo. Amo aqui Florianópolis, amo Santa Catarina. Claro, que bacana. Minha casa já. Que bacana. E agora, aquela pergunta assim curiosa que todo mundo gostaria de fazer, né? Se você já passou por frente de uma marinha, você deve ter visto que normalmente tem eu não passei por tantas, mas normalmente tem um muro, tem árvores, e aí tem o que está lá para trás e a gente não sabe o que é, né? Essa é a pergunta. Como é que é? Como é que é uma sede da Marinha? Como é que é a estrutura, a arquitetura? Como é que vocês fazem? Porque você falou que as pessoas ingressam e elas moram lá, né? Vocês alojam as pessoas. Sim, o aquartelamento, né? Isso. Os alojamentos. Então a Marinha é uma estrutura como se fosse um outro trabalho, só que é regida na hierarquia de disciplina, são forças armadas, né? Tem alojamento, tem salões de estar, tem lugar para fazer as refeições. É um lugar tanto nas organizações de terra quanto nos navios de guerra da Marinha. Tem tudo isso, não é? Geralmente as pessoas têm aquela visão, né? O navio é uma lata velha, só ferro. Não é nada disso, pessoal. Navio é um local que serve até também como a sua moradia também. Você passa vários dias no navio, né? Em várias missões, vários status de missões. Então, tem muito disso. As pessoas encaram esse folclore, né? O que a pessoa faz? O que o militar faz no navio? Ele tem onde dormir, ele tem onde almoçar, jantar, fazer as refeições e um momento de lazer. Então, tem tudo isso. Inclusive decorações, e muitas decorações na Marinha. A Marinha preza muito por isso. E me conta, né? E conta para você aí que está nos assistindo. Vamos pensar na parte... Como é que se chama ali? Não vamos chamar a parte de estrutura física da Marinha em terra. Tem um nome, é o quartel, né? Quartel. Seria esse o nome? O quartel geralmente é o nome da organização militar. Ah, perfeito. Né? Por exemplo, o Hospital Naval Marcílio Dias é o Hospital da Marinha no Rio de Janeiro. Entendi. Diretoria de Ensino da Marinha é um outro local. São esses exemplos. Os nomes, né? Popularmente as pessoas falam os quartéis. Entendi. Né? Mas... Quartel, na verdade, é um nome popular. Exatamente. Porque ele generaliza, seria mais ou menos isso. Seria o derivado de aquartelamento, né? Aí, vamos lá, eu tenho 18 anos... Agora nós vamos fazer o passo a passo, Vamos fazer o passo a passo. No que tu puder nos contar, né? Tenho 18 anos e me inscrevi para a Marinha. Vou lá, vou iniciar segunda-feira. Me chamaram lá e eu vou lá. O que eu preciso levar? No caso, quando você passa no concurso, aí geralmente no edital já vem tudo que você tem que levar. Entendi. As roupas que você tem que levar, os materiais que você tem que levar. E isso aí já é uma coisa de praxe, digamos. Entendi. Né? Já é tudo organizado, tudo corretinho. O que tem que levar. Tem já o manual, material, né? de higiene. Entendi, tudo bem. Aí chego lá, vai ter um lugar para mim morar. Para eu morar. Vai ter uma instrução primeiro, né? Assim que chega geralmente a turma chega junto. Então a turma chegou junto, né? Tem várias palestras. E o recebimento, a verificação de objetos, de dados biográficos também. Aí chega depois na parte de alojar o aluno, né? No caso aqui, se tratando da escola de aprendizes, que é o exemplo que eu estou citando. Perfeito. Para alojar ele, né? Onde deixa a mala, a cama já tem toda a padronização, a organização, a decoração. Isso é uma coisa muito importante. Eles já começam desde o primeiro dia a aprender isso. Que precisa deixar o ambiente organizado. Sempre, né? Organizado. Porque você que nos assiste, né? A casa é sua, sabem que a gente tem um viés de decor. A organização das coisas, ela é uma das coisas que ela mais faz diferença no mundo de decor. Verdade. Quando você vai numa mostra de decoração, seja Casa Cor, que eu acredito que é a mais relevante do Brasil, ou outras que existem, você pode perceber que você não vai chegar num ambiente e as coisas vão estar
jogadas, espalhadas. Elas vão estar no lugar que elas devem estar. Devem estar, corretamente. E não é diferente do meio militar. Tudo no seu lugar, tem inspeções, são feitas várias inspeções, onde tem que estar tudo corretinho, tudo bem no seu lugar, tudo organizado, tudo limpo. A Marinha é uma força armada que preza muito por isso. Isso é muito importante. Daí se criam ótimos caráter. E aí, quando, por exemplo, vão fazer uma unidade, vão reformar, vão deixar bacana. Tem profissionais da Marinha que são arquitetos, alguém que faz projeto, decora. São os próprios militares que fazem isso? Como é que funciona? Tem militares e também tem através de licitações que você pode contratar uma empresa, né? Para fazer uma obra. Claro. Por exemplo, uma decoração de um ambiente. Claro. Tem também, mas também tem o pessoal da Marinha que a profissão deles é isso. Os engenheiros, construtores trabalham com essa parte também. Entendi. E você comentou nos bastidores que você gosta dessa parte do decor, né? A decoração e design é uma paixão minha desde criança. É uma coisa que eu carrego comigo já a vida toda e isso também me ajudou muito na Marinha. Sempre fui muito do ambiente bem decorado, bem organizado. Design, sempre gostei disso. Desde criança, vendo filmes, vendo séries de TV, seriado, sempre gostei dessa parte de ambiente, decoração e design. É uma coisa que eu levo muito na minha vida pessoal também. Na Marinha também me ajudou muito, isso eu não posso negar, né? Isso é uma coisa que me ajudou muito. E é uma coisa que eu sou muito apaixonado por essa parte. E existe, com certeza, né, da minha parte que trabalha nisso, existe a curiosidade, né, de saber como que é lá dentro. Porque, vamos lá, no dia 7 de setembro tem o desfile. Certo. A gente olha para os militares, tipo, eles são sempre alinhados. A roupa é muito padronizada, o jeito com que faz a marcha ali, a apresentação, né, a organização, ela fica muito visível. E a gente imagina que, vou entrar nesse espaço, vai estar organizado. Por isso que talvez não tenha espaço para aquela pessoa que não é organizada, né? Exatamente, porque no caso desse aí de desfile, tropa principalmente, muito treino, muita organização, inspeção de uniforme, né? O militar ele tem que estar sempre com o seu armário bem arrumado, o ambiente no qual ele vai colocar as fardas dele tem que estar muito bem decorado, muito bem arrumado. Então os armários tem todo um processo com relação a isso, treinamentos árduos, isso leva à perfeição e a Marinha faz isso massivamente. Entendi. Vejam só que uma coisa ela é certa sempre, né? O treino, a vontade, a dedicação, ele faz com que os processos sejam melhorados, né? Exatamente. Tem uma melhor apresentação, tem um melhor treino. E agora a gente vai entrar numa parte que essa eu acho que tem mais curiosidade ainda, né? Tu chegou a dar uma palhinha para nós, Anacleto, de que a gente tem uma ideia, as pessoas que o navio é uma lata velha lá, ele serve, sei lá, para só navegar, ou se não para jogar bombas, entendeu? Esses períodos hoje em dia, e não é bem isso, não é isso que acontece, né? E você tá na Marinha, você imagina que você deva ter algumas horas de mar, né? Tenho quase 500 dias de mar na minha carreira. Já, como diz o ditado popularmente na Marinha, já empurrei muita água. Já vi muito só céu e mar por vários dias. 500 dias na água. Muita coisa. Tem que ter uma estrutura dentro desse. Exatamente, onde eu vou chegar. Estrutura no navio, né? Os navios são divididos por classes. Né? Os navios da Marinha, realmente, da Marinha do Brasil, são muito confortáveis. A Marinha preza muito por isso, pelo seu pessoal, né? Pelo conforto, bem-estar. Tanto que tem uma divisão na Marinha que se chama divisão de conforto. Porque ela preza por essa parte do militar. Ela exige do militar, mas ela também dá em troca ali. O conforto, certo. O lazer. Então, para isso a gente tem que ter esses ambientes. Então, assim, falando já, matando a curiosidade do público, com relação aos navios, temos sim nossos locais de estar, cada um no seu ciclo hierárquico, né? Tem salão nobre, tem os locais de refeição, tem alguns navios tem o bar ali onde a pessoa pode estar confraternizando, né? Tem várias situações. Tem salão de café da manhã, de almoço, onde fazem as refeições, tem os locais de reuniões também. E qual que é a autonomia que um navio desse, por exemplo,
Saí, entrei nesse marzão afora. Ele consegue ficar vários dias. Depende muito da classe do navio. Entendi. Né? Geralmente, quando são missões longas, né, de travessia do oceano, por exemplo, como eu já atravessei, já fui para a África do Sul, já fui para a Europa, geralmente o navio ele vai com o navio tanque do lado. O navio tanque que é o navio que faz abastecimento dele no mar. Entendi. Então tem a chamada... São dois. Ele vem acompanhando, no caso, como é que eu vou dizer? A esquadra. Entendi. O navio tanque também é um navio da Marinha que ele faz a transferência de óleo em alto mar, que se fala. Entendi. Então ele dá bastante autonomia. Consegue ficar um bom tempo. Bons períodos no mar. E uma outra pergunta que às vezes a gente faz, né? Porque talvez todo mundo já viu foto, viu agência, os cruzeiros. E aí eles ficam pensando assim, pô, aquele navio gigante e tal, aquelas várias pessoas. E pelo mapa. Agora eu vou te colocar contra a parede, entendeu? Qual que é o tamanho? Tem mais ou menos o tamanho, assim, um navio grande, qual que é o tamanho? Eu vou citar aqui o nosso navio principal, que é o navio aeródromo, né? O Atlântico. O Atlântico, né? Que é o nosso porta-aviões que nós temos. Então ele tem, acredito eu, que mais de 200 metros de comprimento, levando em consideração a pista de voo dele. Então são vários convéses de habitações no navio. É uma cidade flutuante. 200 metros eu adoro futebol, é quase 2 campos de futebol. Sim, um pouco mais que isso, inclusive. Né? Chega... E isso de ponta a ponta dele. Exatamente. E aí vai ter mais... A parte habitável do navio, no caso. Certo, né? São vários convéses de habitação. É uma cidade flutuante, onde vai operando dia e noite, noite e dia. Né? Tem, como eu falei, tem seus momentos de lazer. Por isso que os ambientes têm que estar muito bem decorados, muito bem ornamentados, né? com design bom. Isso a Marinha preza muito por isso. Porque ali você passa grande parte da sua vida. E quem que escolhe essa... Você falou que você gosta de decoração e trabalha lá, né? Quem que escolhe essa decoração? Imagino eu que tenha um lugar lá para dormir, um quarto. Deve ter uma cama, deve ter uma roupa de cama. Nos navios são chamados alojamentos, camarotes ou cobertas, né? Entendi. Depende muito da patente. Das patentes das classes. Perfeito. Mas são sempre ambientes com beliches, né? Ou geralmente em dupla, ou trio, ou geralmente quando é uma coberta ali dos soldados marinheiros cabos, né? São mais pessoas que habitam. Tem os salões de estar, com TVs, tapete, sofá, objetos de decoração, quadros. Isso é muito legal. Isso é uma noção para com que, nos teus momentos de lazer, tu se sinta em casa. Porque, imagina, às vezes você passa alguns dias lá, né? Vários dias. E somos seres humanos, né? Temos que viver. Porque eu acredito que ninguém consegue trabalhar bem se não estiver feliz, né? O militar, sobretudo, tem que estar motivado. Claro. Ainda mais em um navio em dia de mar, você está longe da sua família. De repente você pega uma comissão com vários dias. Eu já peguei comissão de 70 dias fora. 70 dias? Mar, porto, entendi. País, mas fora da sua cidade, da sua casa. Fora, né? Então, claro. o navio é minha casa durante esse tempo todo. Claro. Então, eu tenho que me sentir bem. Ali, em qualquer momento. Quando você tira o seu quarto de serviço, você quer descansar, você quer estar na tua cama legal, quer ter seu momento de leitura, quer ver uma TV. Quer estar num ambiente com uma decoração legal, um design bom. Então, isso a Marinha preza muito por isso. E mesmo lá, essa é uma curiosidade minha de leigo lá. No alto mar, você consegue ter uma TV que funcione. Tem, de alta qualidade, inclusive, né? Hoje em dia, a Marinha tem muita tecnologia que chega aos sinais, a imagem, muito de alta tecnologia. Tem filmes, tem salão de videoteca. É uma cidade. Veja, você aí que está nos assistindo e tem curiosidade... Talvez está na dúvida, né? Pô, será que eu sigo uma carreira militar? Acho que o Anacleto aqui está dando dicas que são, assim, fundamentais. E são reais, né? De alguém que vive isso e que passou uma boa parte da vida, né? Porque muitas vezes a gente ouve os folclores, né? Como muitos folclores isso, exatamente. E a gente não ouve as pessoas certas que dão as dicas certas. Porque...
Hoje em dia, a gente tem uma facilidade na comunicação. Da mesma forma com que isso é excelente, que a gente tem facilidade, a gente também tem que tomar cuidado, né, de quem que a gente vai ouvir as informações. Exatamente. Porque nem todo mundo passa informações verdadeiras, né? E eu acho que esse é o momento e é a resenha de que a gente está mostrando para, de repente, você que participa das Forças Armadas, então você sabe como é que é, mas principalmente para essa molecada ali que precisa de um trabalho, que quer uma carreira, como você já falou, que ela é sólida, que ela tem estabilidade, que ela tem bem-estar, que ela se preocupa com as pessoas. Verdade. Porque muitas vezes você pensa que só cobra disciplina, mas tem uma troca, né? Eu preciso da disciplina, mas em contrapartida eu vou te gerar várias coisas bacanas. E muitas vezes até em transformação de caráter, né? Às vezes Claro. as Forças Armadas, ela conserta também o indivíduo. E o indivíduo, quando ele tem essa boa vontade de querer, ele vai conseguir. Ele vai ter uma casa para ele dormir ali, no caso, o quartel, no caso, ou seja, o navio. Claro. Ele vai sair para estudar, ele volta para o navio para dormir. É a vida dele, a casa dele. Muitos, hoje em dia, em situações um pouco mais carentes, passam no concurso e com muito suor, muito esforço, e a Marinha é uma glória. E muda de vida, né? Porque ela tem uma condição de, digamos, ir lá no primeiro cargo ou patente, não sei exatamente o termo, e chegar e subir, né? Isso depende muito do indivíduo, dele querer estudar, dele querer fazer os cursos lá dentro. Claro. Ele tem uma carreira a seguir, né? Ele não é que ele vai ficar estacionado na graduação ou na patente ali no caso. Certo. É só ele querer que ele vai conseguir galgar degraus sempre maiores. Ou seja, ele consegue, por méritos próprios, né, subir. E hoje em dia a gente sabe que a vida, ela não é uma coisa muito fácil, né? Exatamente. Se você não fizer nada de diferente, você vai estar sempre no mesmo lugar, tendo a mesma realidade. E existe uma frase que ela é bem emblemática, né, que diz que se você não está subindo, você vai descer. Porque a estabilidade, ou digamos assim, um voo plano não existe na vida. Eu concordo muito com essa tua frase, Éder. Eu levo ela muito no meu dia a dia. Eu acho isso aí bem importante, até para quem está assistindo. Essa frase ela tem que ser levada com muito vigor, né? Nunca você tem que estar na tua zona de conforto, nunca se achar estável. Isso. Né? Digamos, você tem que sempre querer galgar degraus maiores. E não é diferente nas Forças Armadas. Para mim, por exemplo, não foi. Eu sempre quis degraus maiores. Porque você começou mais ou menos... novinho. Bem novinho, né? Sim, eu entrei nas Forças Armadas com 16 anos. 16 para 17. 16 anos. Então, precisava ser moldado, né? E às vezes o que algumas pessoas elas interpretam de uma maneira que não é bom, é bom. Porque você ganha disciplina, você ganha foco, você ganha organização, entendeu? Você ganha o seu salário também. O seu salário, para poder se manter, salário, né? Para ter sua independência, né? Exatamente. Com certeza. Assistência médica, odontológica, isso é importante. Então, eu só vejo coisas boas. Você estar nas Forças Armadas. Seja através do ingresso de concurso, alistamento, cada um escolhe o seu caminho. Claro. É uma carreira. Então, você, jovem, seja do sexo masculino ou feminino, né? Porque, como o Anacleto falou, as mulheres agora também podem iniciar lá no início. Você tem uma grande oportunidade de ter uma carreira sólida, num lugar onde você vai aprender disciplina, você vai aprender organização. E por mais que de repente você não fique lá, isso vai te dar muito embasamento para que na sua vida fora das Forças Armadas você também tenha êxito. Porque no meu caso... eu até vou confessar alguma coisa que talvez eu ainda não falei no podcast. Eu não consegui ter êxito e sucesso do dia para a noite. Tanto é que a minha frase é que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E numa maratona, por mais que você esteja cansado, você acha que está derrotado, você precisa seguir correndo. Porque você tem a oportunidade no meio dela, porque isso é longo e virá. E isso é uma oportunidade, eu tenho certeza que gigante para você, muitas vezes que está nos mudar de vida, seja tendo uma carreira ou aprender esses alicerces, né, para atuar em outra área. Isso aí que você focou nessa parte onde o
o militar, ele deixa de ser militar, Certo. hoje em dia, muitos me encontram na rua e me agradecem pelo período que ele ficou ali. Senhor, hoje eu consegui um emprego, estou trabalhando em tal lugar, estou bem, graças à Marinha, graças aos ensinamentos do senhor, da sua equipe. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho de ver o cidadão que ele passou pela Marinha, no caso, né? E saiu dali, está trabalhando numa grande empresa. Muitos já montaram seus próprios negócios, microempresários. Então isso para mim é de uma gratidão enorme. Eu fico muito feliz. Muitos me conhecem, me param na rua e me agradecem, pedem para me dar um abraço. Então, acho isso uma coisa muito gratificante, porque é exatamente nisso que você tocou, Éder. Ele usou a Marinha, no caso, as Forças Armadas ali, como um trampolim para a vitória dele. Ou seja, não foi para ele uma corrida de 100 metros. Está sendo uma ultramaratona para ele. Claro. Ou seja, é muito gratificante, né? Porque tu percebe que tu ajudou a mudar o destino de uma pessoa, que talvez poderia não ir para o caminho bacana, para o caminho legal, vamos assim dizer, para o correto, e entrou num órgão, num local onde colocou ali as diretrizes, Exatamente. as regras corretas, as regras Muitos do falam. bem. Exatamente. Muitos falam, graças à Marinha, hoje eu sou um bom homem, um bom cidadão, tenho um bom trabalho, e a pessoa se orgulha disso, isso me deixa muito feliz. Não para eu me vangloriar de alguma coisa, eu não preciso disso, mas eu fico feliz pelo fato de eu ter ajudado alguém. Então isso para mim é uma coisa de uma grande valia, na verdade. E, na verdade, são muitas pessoas que passam, né, Anacleto? Muitas pessoas que, infelizmente, eu não consigo reconhecer. Claro. Né? Até porque aqui a Escola de Aprendizes, todo ano são vários militares, alunos, recrutas, várias turmas. Então fica difícil, mas nem por isso eu vou deixar de cumprimentar ou agradecer. Claro. Seja estando no shopping, jantando fora, algum lugar. As pessoas vêm em cumprimento, eu acho isso muito legal e para mim é uma coisa muito gratificante. Você comentou uma coisa interessante, que alguns viram empreendedores. E você também tem o seu lado empreendedor fora da parte militar. Isso é muito bacana, porque talvez você também tenha curiosidade. Pô, se eu for militar, eu vou poder fazer alguma coisa junto, paralelo? Conta pra gente aí como que é esse teu trabalho com suplementação alimentar. Vamos lá. Isso aí também foi uma das coisas que eu sempre gostei dessa parte, né? Eu sou formado em educação física, então é uma coisa que eu sempre gostei dessa parte de nutrição alimentar, desde muito novo. E não posso deixar de negar, graças à Marinha eu consegui ter o meu empreendimento, né? Com sócio. E resolvi um belo dia, querer vender suplementos. Então, na academia que eu estagiei, na época, já tem muito tempo, vou ser breve aqui, eu vim com essa ideia de querer vender, pedi um espaço ao dono da academia, no qual eu estagiava. Você pode me ceder aquele espacinho ali pequenininho, só para botar alguns suplementos ali? E ele foi deixando, e a ideia foi legal, e eu fui gostando daquilo, me envolvendo com aquilo, fiz curso de nutrição desportiva depois, fui me apaixonando pela coisa e consegui montar uma lojinha. E hoje em dia eu tenho, aqui em Santa Catarina, né, Florianópolis, eu tenho uma loja, uma sociedade. Então, para mim é muito legal essa parte. E a loja também é muito bem decorada. Eu prezo muito por isso, pela decoração, pelo design da loja, porque é onde o cliente chega, ele se sente bem naquele ambiente ali. Então, tem um quadrinho, tem alguma coisa assim, sempre que vai aguçar os olhos dele na compra de um suplemento, uma dica. No caso. Muito bacana. E aí a gente vê, né, no shape dele que realmente ele deve usar ele deve usar do que ele comercializa. E uma coisa que eu achei mais interessante para você, de repente, que gostaria de entrar nas Forças Armadas, que há uma possibilidade de ter mais de uma função, mais de um negócio, né? Que não é algo engessado eu participo das Forças Armadas, então eu não posso fazer nada fora disso. Isso depende muito da pessoa, depende muito da tua evolução, da tua mente, né? De você querer realmente, porque o teu principal é a Marinha, no meu caso, que é a carreira que eu abracei, então eu sou militar 24 horas por dia. Esse complemento, no caso da minha empresa, é uma coisa que veio graças à Marinha e por eu ser um cara muito incansável.
Eu gosto de cada dia estar tentando galgar degraus maiores. E vou dar um spoiler aqui para vocês, o Éder, ele é meu cliente da minha loja também, ele compra suplemento comigo. Eu queria dar esse spoiler aí, Éder, desculpa. Não, fica tranquilo, eu uso e vou precisar seguir melhor ali, malhar mais para melhorar o... pede dicas, né? Exatamente, para melhorar o físico. É, né? Muito bom te ter como cliente. Isso, porque na verdade a mente e o corpo, né, elas precisam trabalhar em conjunto, né? Em conjunto. Porque se você está com o corpo cansado totalmente, com certeza a tua mente ela vai estar descompassada, né? Então tu não vai conseguir... A minha mente está muito avançada, mas meu corpo não tem energia. Ou meu corpo está com muita energia, mas eu não estudei na mente. Tem que equilibrar a equação. Eu acredito muito nisso, exatamente. Legal. Que a gente precisa ter um equilíbrio para que possa gerar um resultado maior. E com esse trabalho de suplementação alimentar, todo empreendedor ele precisa ser vendedor, né? Porque é um comércio. É fundamental. É fundamental. Fundamental isso. E onde é que você acha que você aprendeu? Como é que você acha que você aprendeu? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer. Como é que você aprendeu a vender? Então, a técnica de venda a gente aprende se espelhando em grandes exemplos. Eu sempre tive isso como meu pontapé inicial, né? Você tem que estar sempre se espelhando nos bons, nos excelentes. Perfeito. Então, eu sempre tive essas referências de família, de comércio, minha mãe, né? Meu pai também. Então, eu sempre tive um pouquinho dessa veia, dessa técnica de vender, de saber abordar bem o cliente, o bom tratamento. Aí onde eu falo mais uma vez e vou focar eu sempre levo isso para minha vida, pessoal, que é a decoração e design. Minha mãe já teve um bar muito lindo, muito bem ornamentado, digamos, com decoração. Então, eu sempre tive essa coisa de, para atrair o cliente, para fazer uma boa venda, você também tem que oferecer coisas boas para o cliente. Então, isso sempre foram meus alicerces, melhor dizendo. Perfeito. E é interessante que ele comentou uma coisa que eu acredito bastante também, que vender, e vejam só, estamos falando com uma pessoa de carreira militar sobre vendas. Vender não é aquele cara que nasceu e sabe vender. Vender é uma técnica. Uma técnica. Existem as técnicas de vendas. E hoje ali as referências no Brasil sobre vendas, Flávio Augusto e alguns outros, eles falam e prezam muito sobre isso. Que existe o cara que acha que sabe vender muito bem na conversa, e existe o cara que às vezes tinha dificuldade de falar, não falava tão bem, era tímido, mas que estudou, usou a técnica, foi e consegue resultado. Exato. A timidez, por exemplo, para mim nunca foi um problema. Sempre fui muito desenvolto, sempre procurei estar sempre me expressando bem, corretamente. Eu acho isso de suma importância. E a Marinha, né, voltando aqui para a Marinha, ela me ajudou muito com isso. Isso eu não posso também negar. E no teu dia a dia, na tua prática de querer estar sempre se aperfeiçoando, eu acho isso também uma coisa, é um ponto-chave, você sempre está saindo da sua zona de conforto. Porque isso aí são pilares no qual você consegue designar uma boa venda, abordar um cliente, do cliente para o cliente. Eu acho isso bem legal. Então eu levo muito isso em consideração. Claro. E você comentou comigo que você tem amor, que você gosta muito da parte de design, de arte, e que você pretende começar a trabalhar com isso. Então, agora eu vou falar uma coisa, vou falar do meu sonho aqui para vocês, tá? Isso é uma coisa que eu já tinha comentado contigo, né, Éder? Da minha paixão pela decoração e design. Então, como desde criança eu sempre fui um garoto muito cinéfilo, amo filmes, produções, então eu sempre quis me envolver com essa parte, filmes, seriados, novelas, de parte de bastidores. Então, foi pintando essa paixão através de filmes de época. O meu maior sonho hoje em dia, eu vou realizar, que é fazer o curso de direção de arte. Isso é uma coisa que eu já estou vendo, né, num pós-marinha, quando eu me aposentar da marinha, que eu já vou ter mais tempo para poder fazer as coisas, eu quero fazer esse curso de direção de arte, que o meu sonho é trabalhar com produção cinematográfica, novela, cinema, seriados, programas de TV, toda aquela parte de set de decoração. Um exemplo disso, eu gostava muito de filmes de época, ainda gosto até hoje, filmes antigos, né, faroeste, medieval,
O Vento Levou, Casablanca. Eu adoro aquela também. parte, por exemplo, de você decorar um set, de colocar uma mesa antiga, né? Um telefone antigo, uma tapeçaria antiga, uma cortina antiga. Então, isso é uma coisa que eu sempre quis estar envolvido com aquilo. Então, eu acho que eu me encaixei muito bem ali na parte, né? Busquei o conhecimento da direção de arte, no que trabalha a decoração de set. E é uma coisa que eu vou fazer para minha vida e vou fazer até o fim dos meus tempos. E como você já tem o que eu considero que é um dos pilares assim principais, que é a disciplina, a determinação, o esforço, né? Obrigado, que eu acredito que essa parte vence sempre o talento. Nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde para começar. Exato. Eu acho isso é bem bacana que você focou nisso, porque isso é incentivo. Então, eu vou fazer esse curso, eu já botei na minha cabeça, é uma meta da minha vida. E lá na frente eu quero me ver trabalhando numa produção, seja cinematográfica, né, que é o meu foco mesmo, ou novela, ou programa de TV, ou seriado, de estar fazendo a decoração ali do set e ter meu nome ali no cast ali, direção de arte, Leonardo Anacleto. Seja uma cena que for botar uma TV na cena que seja uma obra minha. Uma tapeçaria, uma cortina, claro. Um objeto de decoração, que é o meu foco maior. Claro. Né? Então, eu vi um seriado chamado Panam, que eu adoro aviação, né? Então, é um seriado baseado no início da Pan ali, na década de 40, 50 até 60 ali. Então, eu fiquei muito maravilhado com as produções, com o design, com o figurino, a direção de arte, a direção de fotografia, os objetos de cena. Então, isso é uma coisa que me encanta demais e é o meu objetivo na minha aposentadoria da Marinha. O meu foco ali, digamos, no pós-marinha. Fazer direção de arte e trabalhar com isso. Porque isso requer gostar e requer muito estudo, né? Para você conseguir reproduzir algo que ocorreu lá no passado, né? Que alguém consegue talvez buscar lá, né? Porque não o que eu imagino, né? Eu posso estar falando uma grande besteira. Se você for pensar no futuro, o futuro é incerto. Você não sabe como vai ser no futuro, ninguém sabe. Eu acredito em Deus, talvez Deus saiba e também respeito quem não acredite. Agora, no passado, existe memória. Tem como descobrir como é que era lá na década de 40, por exemplo, uma mesa que você falou lá. Então, exige muito estudo, né? Por exemplo, vou trazer aqui para produção cinematográfica. Claro. Quando o diretor ele vai dar pro diretor de fotografia ou pro diretor de arte o que ele vai querer na cena, como é que ele vai querer, é fundamental você ter esse estudo e você ter essa paixão também, para você entrar nesse mundo de curtir sets decorados, design, a decoração do... Ele quer uma cena... Ele vai fazer um filme ambientado nos anos 70. O que eu vou imaginar de anos 70? Né? Os trajes, vou imaginar os objetos que tiveram nessa década. Claro. Né? Então, é todo um conjunto que vai estar trabalhando ali. Então, como eu já é uma paixão minha, eu já tenho mais essa ideia que eu sempre corri atrás desse conhecimento. Então, para mim, já vai ser mais que um divisor de águas ali. Eu já vou estar... Se ele falar, eu quero um filme da década de 60, uma novela, eu já tenho aquilo ali na minha mente. Só de eu falar que eu já tenho já coisa aqui, já claro. Um quarto, uma cozinha, alguma coisa assim do tipo. Fico imaginando ele ali, diretor. Com certeza vai rolar aquele pedido que tu já sabe qual é, né? Pô, reproduz lá como é que era nas Forças Armadas. Isso vai rolar. Vai rolar. Vai rolar sim, vai rolar. Isso é certo que eles vão te pedir. Porque aí tu vai ter o conhecimento tácito, né? Tu vivenciou aquilo durante vários anos. Porque imagina que daqui a alguns anos você vai fazer isso e queremos reproduzir lá alguns anos, né? Não vamos dar anos aqui para não deixar o período longo, alguns anos atrás. Como é que era um navio, sei lá, na X ano? Exatamente. Entende? Tem muitos filmes de época que estão para retratar isso. Então, você tem que ter aquela já tua previsão da coisa para como é que era um navio em tal época. Mas aí você concorda comigo que, com todo respeito, né, um diretor que não vivenciou e o futuro diretor Anacleto que vivenciou, com certeza vai conseguir reproduzir de uma maneira muito mais fiel. Eu não tenho a menor dúvida disso. A vivência, né? Exatamente. A tua imaginação também. E a tua paixão, no caso a minha paixão, claro. por decoração e design. Então eu já tenho esses elementos, né? Então isso já vai me ajudar muito
E a tua busca pelo conhecimento constante também acarreta em bons frutos, em todos os segmentos, né, da carreira. E quem sabe um dia eu venha a ser um ótimo diretor de arte aí e venha a utilizar objetos aí do nosso grande Éder Miller. Com certeza a gente vai estar à disposição para isso, será uma honra. E se você hoje fosse... Eu acredito muito que a gente precisa seguir boas dicas de quem vive na pele. Se tu fosse dar assim, dicas para as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de ingressar e ter sucesso na carreira militar, em geral, o que você acha que são as coisas mais importantes para ela fazer? Boa pergunta, Ed, eu gostei. Então, eu acho que o principal é o foco. Você tendo o seu foco, determinação e muito estudo. Não abandone os estudos, seja para qual área que você for das Forças Armadas, não abandone os estudos, não abandone o seu foco, não abandone a sua vontade e vá atrás dos seus sonhos. Mesmo que por uma razão primária não seja o teu sonho, mas ali é o teu local de trabalho, onde você vai ter o seu rendimento todo mês, né? Claro. Então, para isso, você vai colecionando esses itens aí que você falou, essas características, melhor dizendo. Então, para mim, o primordial de tudo é o foco, é a tua determinação. Vamos esmiuçar o foco. Vamos tentar deixar de uma maneira clara. Vamos imaginar que a gente vai fazer aqui agora um manual para o cara que quer ter, se é que é possível fazer isso. Pô, eu quero ter sucesso nas Forças Armadas. O que seria exatamente esse foco para você, Anacleto? Respeito. Respeito. Já é uma coisa que tem que ter. Respeito, disciplina. Trazendo para o meio militar. A hierarquia é fundamental. Respeitar o teu próximo, né? Estudo. Está englobado ali no foco também. Claro. A tua força de vontade, a tua capacidade física, a tua rigidez física e mental para suportar situações de estresse. Claro. Isso está tudo englobado na questão foco. É uma querência tua que tu adquire, né? Ou que muitas das vezes já vem da tua casa, já vem daquela tua vontade. Como eu citei lá no início, lá no exemplo, já era uma coisa que eu queria desde jovem. Então isso para mim não foi... A Marinha foi me lapidando mais. Sim. Mas eu já cheguei com essas características Sim. englobando ali no foco. E não tinha, né? E na verdade, as características que você falou, é muito interessante, né? Como as coisas, elas, na verdade, são muito diferentes, né? Porque a vida militar, eu imagino que ela tenha bastante diferença da vida civil. Você ser empreendedor, ter um negócio. Mas as características que você precisa ter para vencer, seja na vida militar ou na vida civil, vamos assim dizer, ser um empreendedor, ali na sua loja de suplementos alimentares, elas são muito parecidas. Porque se você não tem foco, se você não tem disciplina, se você não é o cara que estuda, se você não quer melhorar, você também não consegue nos negócios fora da área. Não vence. Não consegue. Não consegue. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que não tenha pelo menos alguma dessas características, ou precisa ter a maioria delas, e que consegue realmente vencer. E vencer não é ser o cara, no meu ponto de vista, não é ser o cara com maior patrimônio, ser o maior intelectual. Muitas vezes vencer é você sair de uma condição, de uma família, de uma condição X e melhorar muito isso. Eu acho esse o maior dos exemplos. Isso é uma vitória. Vencer é, de repente, sair de uma família que não é estruturada e montar uma família estruturada. Porque não é fácil montar. Imagina que você tem uma família que não é estruturada. Pai, mãe, não briga, irmãos e tal. E aí você cria a tua família e ela é estruturada. Isso é vencer. Você venceu na parte familiar. Você venceu na parte de vida, de você, eu tinha dificuldade, eu não tinha, entendeu? Hoje eu tenho uma condição melhor. Você consegue vencer na questão, sei lá, espiritual, como pessoa. Eu era uma pessoa que eu não me importava, eu não se importava com os outros, hoje eu me importo. Eu ajudo quem merece. Essa questão de valores é muito importante. Exato. Eu ajudo quem merece. Não vou ajudar quem não merece. Mas, cara, quem merece, às vezes a pessoa só precisa não, vem cá, vou te ajudar. Às vezes ela precisa de um aperto de mão. Às vezes ela precisa de alguém desconhecido que vai falar, vamos lá.
Essa parte espiritual, eu acho ela importante e bem delineada também, tem que ter isso. Isso, espiritual e às vezes motivacional mesmo. Porque o que acontece? Às vezes você está naquele momento que as pessoas, elas querem que você vá, mas elas não te dão aquele incentivo sincero. E o incentivo sincero, muitas vezes, ele não é o que vai ser mais agradável para os ouvidos. Normalmente, o melhor incentivo e o conselho não é o que é mais agradável para os ouvidos. Porque você falar para alguém, sei lá, acordar às 6 da manhã, 5 da manhã, para pegar uma lá, para estudar, para depois ir trabalhar, é uma coisa agradável fazer isso? É bom. Mas existem coisas que são melhores. Pedir para ir para a praia todo dia deve ser melhor. Muito melhor. Para quem gosta. Mas qual que será que vai te dar um retorno melhor? Qual que vai te fazer com que tu possa vencer, digamos, sair daqui e vir para cá? Quando eu era mais novo, e aproveitando aqui o gancho, eu te admiro bastante pela tua história também. Hoje em dia, o vencedor que você é. Então você é um cara que me espelha. Além da nossa amizade, eu te admiro muito como empresário. E desde de criança, pegando esse exemplo também, onde eu via meus amigos, quando eu era mais jovem, ali, adolescente, claro, pré-marinha, pré-entrar nas Forças Armadas, vamos pra praia, Anacleto, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso. Eu tava focado ali no estudo. Não sou melhor que ninguém, claro, mas eu tinha o meu objetivo de vida, porque eu queria estar bem lá na frente. E eu vi ótimos conselhos, tenho ótimos exemplos na Marinha, na minha vida aqui fora também. O Éder é um desses exemplos que eu tenho. Então eu levo coisas boas pro meu coração e a cada dia eu adquiro um pouco desse conhecimento do falar, das ações, das atitudes, das pessoas com que você teve esses espelhamentos. Então para mim isso foi muito importante, lá desde adolescente, né? Porque na verdade, é isso que faz a diferença, né? O vencer é você sair de uma condição não tão favorável e ir para uma outra favorável. Porque muitas vezes, hoje em dia, as mídias sociais, e a gente vai estar numa delas, elas colocam só a parte boa. Não existe retorno sem esforço. Não vem primeiro o resultado, vem primeiro o esforço. Vem o esforço. Você não fica bem condicionado primeiro, não. Primeiro você tem que ter uma alimentação boa, fazer exercício físico, ter uma constância, porque não adianta nada. E aí é um problema meu, tipo, no exercício físico. Eu vou lá, faço, aí eu não tenho a constância, perco o foco. Coisas que nos business não ocorrem, mas você entende? Tem que ter. Exatamente. Então são detalhes que fazem diferença. E você tocou num ponto que é super bacana, que você falou assim, quando eu era mais jovem eu estava lá estudando de repente para passar no concurso, para enfim, para poder ingressar melhor na Marinha, e o outro estava indo para a praia. Eu queria estar na praia com eles, eu queria estar fazendo capoeira, brincando ali, mas eu estava com essa minha pré-determinação já. Isso é foco, né? Isso é, digamos, que eu sempre falo, que a vontade vence o talento. Porque às vezes a pessoa tem muito talento, só que ela não se esforça, ela não muda nada, e aí esse talento muitas vezes ele se perde. É o talento escondido que vira o talento adormecido. Exatamente. Que você não consegue, sem a tua vontade, tu não consegue nada. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio, eu acho bem legal essas tuas palavras. Exatamente. E uma outra coisa que é interessante, até quando a gente fala de, vamos falar agora de retorno assim, financeiro de pessoas públicas, que eu acho que não é isso que é vencer. A maioria delas, elas conquistaram, elas saíram do zero. Elas foram lá, foram atrás. E uma boa parte das que herdam na segunda geração de herdeiros, cai o castelo. Desmorona. Porque ele não está acostumado a ter que ralar. Ele não está acostumado a acordar cedo, a dormir tarde, a esforçar um pouco mais. Não, ele acha que as coisas elas acontecem naturalmente. Sim, elas aconteciam naturalmente porque alguém fazia com que elas acontecessem. Tava ali nos bastidores Isso. É igual uma coisa que eu sempre penso comigo. A gente falando aqui da parte física, que eu sempre penso assim... Poxa vida, existem várias coisas que a gente consegue terceirizar, os outros fazer por nós. Mas, por exemplo, cuidar do nosso corpo, não tem como. É uma coisa que só você pode fazer por você. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai conseguir nunca que alguém faça o exercício por você. Você vai ter que fazer. Éder, eu tenho um aqui do lado. Mas você vai ter que fazer.
uma outra coisa que é interessante, que são algumas reflexões, né, para que você está aí. O tempo. Você pode comprar o tempo de um monte de pessoas, mas ao mesmo tempo que é o seu. Mas você não consegue comprar tempo para você. Você não consegue ter mais horas de vida. Você não consegue ter 25 horas hoje. Queria ter. Isso. Queria ter. E nem você, nem eu, nem ninguém. Sei lá, o fulano X que tem X colaboradores, tem X horas, mas para ele, não tem 25 horas no dia. Ou melhor, não tem nem 24 horas e 1 minuto. Ele tem 24 horas. Como você, Anacleto, como eu, Éder. Então, às vezes, a diferença é a postura. E por isso que eu admiro muito. Já ouvi vários comentários, isso é de coração, que não são tão bacanas, porque as Forças Armadas isso, aquilo. Mas num lugar que tem que ter disciplina, respeito, hierarquia, tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. É claro que todo lugar, nada vai ser 100%, não existe isso, mas eu vejo que são muito mais coisas boas do que não boas. Eu, na verdade, não tenho a menor dúvida disso. E por isso que eu acho muito bacana. Ótimo essa tua reflexão, fico bem feliz e até lisonjeado de estar ouvindo isso. Sobretudo você trazendo para o meu meio, né? Onde eu vivo o meu dia a dia. Então, para mim é uma coisa muito fundamental, essas tuas pontuações aí que você citou, e eu tento sempre cumprir isso no meu dia a dia. E eu hoje resido, vou fazer um comentário pessoal, um local onde tem alguns vizinhos que eles foram de Forças Armadas. Bacana. E, é sempre uma conversa. Vocês talvez nem saibam que eu faço podcast, porque eu não moro há muito tempo, mas sempre é uma resenha, uma conversa muito bacana com eles. E sempre há uma troca que eu aprendo alguma coisa. Nunca é algo assim, aleatório. É muito legal mesmo. É sempre uma troca muito sadia, Exatamente. né? Assuntos, e não é uma coisa unitária, né? Eu acho isso legal também, porque às vezes as pessoas pensam que o militar ele não tem assuntos assim para desenvolver, além da tua sensação de segurança de estar com eles ali. Eu acho isso bem legal também. Tem muito assunto. A conversa foi super bacana, Anacleto. Te agradecer muito aqui pela participação. Espero que você que tem interesse, quer entrar numa carreira militar, fique com essas boas dicas que a gente conversou aqui. Você que já está e às vezes tá ouvindo aquele conselho errado, siga o conselho certo. Um dia você vai ter certeza de que, poxa, naquele dia, de repente, naquele podcast, eu tive algumas sacadas e alguns insights e algumas verdades, porque as verdades muitas vezes elas doem. Mas são necessárias. Exatamente, mas são necessárias e são verdades. Muito mais vale uma verdade dolorida do que uma mentira doce. Se é que possa existir uma mentira doce. Para mim não pode, né? Mas existem algumas pessoas que pensam. E eu acho que essa nossa conversa ela foi super bacana disso, porque eu gosto muito dessa troca, sabe, de informações e de incentivar as pessoas para que elas realmente procurem fazer o melhor, ter um melhor ambiente, saber que elas vão estar num ambiente bacana, que lá são humanos, que são tratados super bem, Verdade. Que tem ambientes muito bacanas, pensados, né, com questão de arquitetura, de design, de decoração, e que você pode conquistar tudo isso. Basta você ter os pilares que você falou, você ter foco, determinação e estudar. Verdade. Quer deixar mais alguma coisa aqui da minha parte? É isso. Quero agradecer, você principalmente. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui numa casa sua, podendo passar um pouquinho, né, de algumas curiosidades das Forças Armadas, ali mais no caso da Marinha, dessa parte de decoração, design, como é que são as coisas, como é que funciona um pouquinho, como é que você ajuda alguém a entrar na carreira militar. Né? Eu falei um pouquinho aqui de mim, dos meus sonhos, das minhas paixões que eu vou realizar. E só tenho a te agradecer, Éder. Muito obrigado pelo teu convite. E sempre, para mim, é uma honra ser seu amigo e ter você como exemplo para mim. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. A gente vai deixar aqui embaixo o contato do Anacleto. Visitem lá os perfis deles. A gente vai deixar também os contatos dos nossos patrocinadores, da Carol Cortinas e da Carol Decor.
Aproveite, dê um joinha lá para nós, isso é muito importante. Aproveite para seguir o canal, use o aviãozinho lá, mande para os seus amigos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A casa é sua.